Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Vergonha com a assinatura do técnico Tite. O campo fala em árabe para ele, né? Porque ele diz que o campo fala, mas deve ser em árabe, em japonês, em chinês. Fora Tite, essa é a alternativa, não vejo outra. Sobe o Felipe Luiz e vamos seguir. Chega de amadorismo. A conta chega. E a conta chegou. Tragédia anunciada. O que aconteceu ontem no Maracanã foi uma tragédia anunciada. Alguns que baseavam-se em resultados apenas dizia: mas o Flamengo é o único que está nas três competições. A gente, nas lives, dizia: da maneira que está, o Flamengo, por enquanto, está nas três competições. Até quando? Até quando pegar um time organizado. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like e também deixe a hashtag Fora Tite. Eu acho que nesse momento a gente precisa novamente entrar em campo, se unir e tirar o técnico Tite do comando técnico do Flamengo. Ele já comunicou à diretoria há algum tempo que não deseja permanecer para o ano que vem. Por que não vai embora nesse momento? Precisamos de um fôlego novo. Até mesmo o semblante do Tite é um semblante de desgaste, de desgaste. Então, que ele vai embora, ser feliz, ele e a sua família. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, 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 drone. Gente, confesso que eu tô meio baratinado, a verdade é essa, né? Dia do meu aniversário, a gente vai ao Maracanã, deixa a família, cria uma expectativa tremenda, um jogo de Libertadores, não é um jogo qualquer, um jogo de quartas de final de Libertadores, poucas vezes vi o Flamengo nessa condição, e a gente espera, claro, a gente sabe que as coisas não estão boas, né? Não estão caminhando bem, a gente sabe que o time esfacelado fisicamente, a gente sabe que o time não se encontra, que o time não tem um padrão tático, que o treinador não é a cara do clube. A gente gritou aqui por várias vezes, quem acompanhou o nosso vídeo, o Tite disse na coletiva de ontem que agora falar que o Pulgar não deveria jogar e o Léo Ortiz deveria ter entrado é muito fácil. Não, Tite. A gente disse isso aqui. A gente fez um vídeo ontem, quando a escalação vazou, mais uma vez, porque sempre vaza, e nós fizemos um vídeo dizendo: o Tite ficou maluco. O Tite tá louco. Como pode barrar o Léo Ortiz? O Léo Ortiz, ele é o melhor jogador volante da equipe do Flamengo. É o melhor, mas assim, não é o melhor, pouco melhor, não. Ele é o melhor disparado. Ele poderia entrar sem o Dela Cruz, mas ele não poderia entrar sem o Léo Ortiz. E o campo fala, Tite. Só que o campo fala você não entende. Ou o campo fala com você em árabe, em japonês, em alguma língua que você não compreende, ou então você realmente está na hora de parar, descansar, cuidar da família, como você disse para o presidente. Porque é inacreditável. Diante de tantas atuações ruins dos dois volantes do Flamengo, Alan e Pulgar, e das atuações muito boas do Léo Ortiz, você deixar o cara de fora. Se o campo fala, se existe meritocracia, que o Léo Ortiz estivesse no time, na zaga, pelo menos, vai tirar do meio campo, coloca na zaga. No lugar do Léo Pereira. Conforme a gente diz aqui para vocês sempre, tem um lance do Léo Pereira ontem que foi vergonhoso. O Léo Rock em Rio, como está sendo conhecido agora, né? Vergonhoso. Mas quem vai para o Rock em Rio é premiado.
às vésperas de um clássico. E aí, o Pulgar, que tá jogando mal, uma atuação... é jogador de seleção, então só joga no seu time quem é jogador de seleção? Seleção chilena, grande mérito. Seleção que perdeu para a Bolívia com várias sequências de erros de passe do senhor Pulgar. Um jogo em que o Chile e eu assisti, Chile e Bolívia, e uma atuação terrível do Pulgar no segundo jogo dessa eliminatórias da Copa do Mundo. Já no Flamengo ele não jogava absolutamente nada. É inacreditável que o Tite completamente perdido, porque quando a gente sai no jogo contra o Vasco, nos corredores falam muito ali no Maracanã, dizia-se que o Tite não escalaria Arrascaeta e De La Cruz juntos para esse jogo, porque ambos não tinham condições de suportar mais do que 45 minutos. Então ele ia intercalar um dos dois, o que o fez mudar de ideia e entrar com o meio-campo, entre aspas, capenga. O nome, o fato de serem de seleção, fato é de que o Flamengo ele foi dominado. Eles criaram uma narrativa no vestiário do Flamengo. Não sei se para motivar os jogadores, né, de alguma maneira em relação ao jogo de volta, ou se para enganar o torcedor. Mas criaram essa narrativa de que o Peñarol fez apenas um gol e não quis mais jogar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O time do Peñarol jogou 500 vezes no Maracanã contra o Flamengo e é normal. A gente já sabia que eles fariam aquilo. Só que eles jogaram. O juiz poderia dar 45 minutos de acréscimo, que todos nós que estávamos lá sabíamos que não ia acontecer rigorosamente nada. Não é verdade que o Flamengo criou 500 chances. O goleiro deles fez lá o seu papel, fazendo boas defesas, com algumas chances criadas, mas muito pouco volume. Muito pouco, diante de uma equipe que estava vencendo desde o início. O Flamengo precisava imprimir um ritmo muito maior. Quando você acompanha jogos de outras equipes, eu não vou nem citar o nome aqui, de outras equipes do futebol brasileiro, hoje, comparando com o Flamengo, parece que eles praticam outro esporte. O time do Flamengo parece um time de velho aposentado, de jogadores que, sabe, aquele jogo do Zico que acontece sempre no mês de dezembro, no finalzinho do ano, com jogadores que você sabe que são craques, mas que obviamente não conseguem mais performar, não conseguem mais correr, porque já tem lá os seus 70, 60 anos de idade. No caso do Flamengo hoje, é claro que a idade não é essa, mas a performance, o condicionamento físico é um negócio de maluco. Você vê o Léo Ortiz, ele entra no segundo tempo, ele dá uma outra intensidade ao meio-campo do Flamengo, começa a dar passes verticais. O Gerson chega a tomar um susto com o passe do Léo Ortiz, que coloca ele quase de frente para o goleiro, porque ele não estava acostumado com isso no primeiro tempo, com os jogadores que estavam. Então, cara, o Tite precisa fazer o que ele falou para o presidente do Flamengo quando ele retorna do jogo contra o Bolívar, dizendo que ele se sente cansado, se sente injustiçado com as críticas e que não irá continuar no Flamengo para o próximo ano. E que ele faça isso agora. Tite, é um apelo que a torcida do Flamengo faz a você. Deixe o Flamengo, porque o seu semblante é de desgaste, de cansaço. E não adianta, não encaixou. Não é o jogo de ontem. Não é o jogo contra o Bolívar. E você vai pegar uma série de desculpas. É a campanha do Flamengo na Libertadores. Uma campanha que não dá para esconder o péssimo trabalho da sua comissão técnica.
O Flamengo ficou em segundo num grupo ridículo. O Flamengo foi um dos piores segundos colocados. O Flamengo não se reforçou em tempo de dar uma sacudida na equipe. Porque se você pegar por nomes, o Gonzalo Plato, o Alcaraz, o Alexandre, podem até ser bons jogadores, mas ninguém faz mágica de chegar num dia, jogar no outro e brilhar. Isso não existe, é futebol. Tem todo um encaixe. E a diretoria optou por fazer essa palhaçada. Deixar para contratar às vésperas dos jogos decisivos. E o resultado está aí, a conta chega. O amadorismo no Flamengo impera há muito tempo. E as coincidências, a sorte, nem sempre vai bater à nossa porta. Repito, criaram no vestiário, criaram essa narrativa onde sai o Bruno Henrique e diz que o Peñarol jogou por uma bola e depois não quis mais jogar, e sai o Tite dizendo que o Flamengo lá vai ter muito menos chances e vai fazer gol. Me cobrem depois. Eu vou cobrar mesmo. Só que não vai nem precisar, porque lá ele tá querendo ganhar tempo. Porque lá a gente sabe o que vai acontecer, não adianta fazer gols, o Flamengo vai tomar, porque é um time desequilibrado, é um time que toma gol facilmente, se você apertar, facilmente se abre, né? Não conseguiu segurar o Vasco, porra. O time toma gol de contra-ataque do Vasco, ganhando o jogo. Você imagina um Peñarol, que é um time arrumadinho, é um bom time. Então, acho que o Flamengo termina a sua passagem pelo Campeonato Brasileiro. A Libertadores, o Flamengo praticamente se despede. Tem um jogo de volta, a gente vai acreditar? Claro, vamos acreditar, vamos lá, mas acreditar só porque o sobrenatural de Almeida pode atuar. São Judas Tadeu ou qualquer outra coisa, porque se for acreditar diante de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver do Flamengo nos últimos tempos e da quantidade, da performance física e técnica dos jogadores, é impossível. E o Flamengo vai se agarrar na Copa do Brasil, onde tem um Corinthians que vem se fortalecendo e é a chance de título que nós vamos ter para esse ano. Mas que mesmo para poder encarar o time no qual você torce, né, Tite? Que você gosta, simpatiza, né? Eu gostaria de ver você, Tite, longe do Flamengo antes desses dois confrontos diante do Corinthians, que já é dia 2 de outubro. Se você concorda comigo, coloca a hashtag Fora Tite. Se não, coloca aí, não coloca nada, ou então diz aí pro Tite ficar, porque tá tudo certo. E não é só o Tite que tem que sair, não. Só que quem a gente gostaria que saísse, não vai sair nesse momento. Sairá só no final de 2024. Lamentável. Flamengo perde mais uma Libertadores da América. E essa, infelizmente, claro, vai na conta da diretoria, pelas contratações só agora. E para o jogo de ontem, na conta do técnico Tite, de forma descarada. Absurdo que fez o técnico. Um grande abraço, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Um abraço a todos, saudações rubro-negras.